não vou fazer vocês sofrendo com a minha cantoria. Não tem dom para cantar, fica meio esquisito. Mas vamos à palavra de Deus. Amém? Aleluia. Um culto com oração e palavra do Senhor Jesus. Maravilha, maravilha. Louvado seja Deus. Como eu estava dizendo, o tema que a gente vai abordar é a Páscoa. Amém? E na Páscoa, com o passar do tempo, muitas pessoas, quase que 100%, lembra apenas de chocolate, né? E lembra de dar docinho para as crianças, lembra de comprar chocolate para si, mas é uma data bíblica, uma data totalmente cristã, aleluia. A gente vai aprender isso hoje, e que foi descaracterizada por conta do comércio, né? Mas Deus, ele é poderoso e nós vamos aprender na palavra sobre esta data. Aleluia. Glória a Deus. Então, a semana da paixão de Cristo começou na sexta-feira passada, da outra semana, né? E começou com a chegada de Cristo a Betânia. Aí eu vou pedir para o meu pai estar abrindo a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, né? Aleluia. Jesus chegou a Betânia 6 dias antes da Páscoa, para passar algum tempo com os seus amigos, Maria, Marta e Lázaro. Aleluia. Aqui Maria, num gesto de humildade, ungiu os pés de Jesus com um precioso perfume. Essa atitude carinhosa indica a devoção de Maria por ele e sua disposição em servi-lo. Chegou mais uma crente aqui, uma Sandra. Jesus. Eita, vamos ver se eu consigo. Aí, deixa eu ver. Pronto. Aleluia. Aí, irmãos, glória a Deus. Então, Jesus chega em Betânia, que seria sexta passada, né, nessa semana da Páscoa aí. Então, o irmão Cícero vai estar lendo em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Lê. Irmão, aceite a paz do Senhor. Amém. Jesus em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco cheio de perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Jesus disse isso, não porque tivesse penas dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Amém, amém, amém. Então, irmãos, a semana da Páscoa começou com a visita de Jesus em Betânia, na casa onde ele já havia realizado um grande milagre, um milagre sobrenatural da ressurreição de Lázaro. Amém? Então, que Deus te abençoe nessa noite, porque eu declaro que Jesus chega na sua casa nessa semana de Páscoa, assim como ele chegou na casa de Lázaro. E um detalhe tão interessante é que
Maria, ela derrama, né, um unguento sobre os pés de Jesus. Ela pega um óleo especial, uma iguaria caríssima, cheirosa, né, um perfume de um cheiro inigualável, e lava os pés de Jesus e enxuga com os cabelos. E aí Judas, que ainda não havia se revelado, né, para todos ali, mas Jesus já sabia quem ele era, fala, por que não pegou esse óleo e vendeu por mais de 300 dinheiros aí e deu aos pobres, né? Então a gente vê que tem muitas pessoas que quando se dizem cultuar a Deus com oferta, cultuar a Deus com a primeira parte, com os dízimos, né? As pessoas falam, eu vou dar dinheiro nada para esse pastor, para isso, para aquilo, eu vou ajudar os pobres. Na verdade, quem usa um discurso desse não teme a Deus e não conhece a verdade de Cristo, né? Nós, ao ofertarmos no altar de Deus, estamos cultuando a Deus com as nossas ofertas. E, curiosamente, a semana da Páscoa inicia com uma oferta valiosíssima da parte de Maria, né? Não foi Jesus que falou para ela, ó, faça isso, mas o Espírito de Deus tocou nela e ela marcou a semana da Páscoa com esse ato memorável que até os dias de hoje a gente consegue visualizar a grandeza e a glória de Deus. E Jesus vai lá e fala, ó, o que ela fez vai ser lembrado. Ela fez porque pobres vocês sempre vão ter, mas eu, daqui uma semana, vocês não têm mais. Estava tudo bem, ninguém sabia de nada do que ia acontecer daqui uma semana, mas Jesus já estava profetizando que daqui uma semana ela ia se orgulhar de testemunhar, de ter havido lavado os pés do Salvador com o mais precioso óleo que ela possuía ali. Amém? Então você, ao parar para cultuar a Deus, você está profetizando, Senhor, cuide da minha vida. Eu não sei o que vai acontecer daqui uma semana, mas eu já entrego desde já a minha vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Maravilha. Então, vamos continuar a semana da Páscoa, né? E o ato da Maria em lavar o pé de Jesus foi numa sexta. No sábado passado, foi um dia de repouso. Não existe nenhum registro de atividade de Cristo. Então, entende-se que ele guardou o sábado realmente, literalmente. Ele ficou ali na casa de Lázaro, Marta e Maria e não fez nada. Aleluia. Então, no domingo, depois do ato de Maria, o que acontece? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em João mesmo, né? Que está em 12 aí. Versículo 12 ao 19. João 12, do 12 ao 19. Eu vou ler aqui esse aqui, tá bom? Isso. Sexta, ele vai para a casa de Lázaro, tem os pés lavados, domingo ele descansa, e no domingo ele tem a entrada triunfal em Jerusalém. Olha o que está escrito aqui na palavra. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamava, Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito, não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura. Testificava que ele o ressuscitara dos mortos.
pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vede que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Então, Jesus, no domingo, que foi o domingo passado, entrou em Jerusalém e uma das únicas vezes, né, que o povo declara Jesus Rei dos Reis, declara ele ser um enviado de Deus, declara que a palavra messiânica se cumpria nele. As pessoas começavam a testemunhar: olha, ele acabou de vir da casa do Lázaro, eu estava lá quando ele mandou arrancar a pedra do sepulcro e Lázaro, 4 dias morto, ouviu a voz dele e saiu para fora, e está ali, olha lá, Lázaro lá que ressuscitou. Então foi uma entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, com as pessoas seguindo o exemplo de Maria. Maria honrou a Cristo com a oferta de unguento, e o povo honrava a Cristo testemunhando, louvando, clamando, glorificando, estendendo as capas no caminho por onde Jesus passava, colocando folhas de ramos de palmeiras, e ele passando e o povo glorificando a Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Na segunda-feira, após esse evento, né? Agora a gente vai para Lucas 19. A irmã Sandra pode abrir aí? Evangelho de Lucas, capítulo 19. Jesus, depois de entrar em Jerusalém, ele vai para o templo. Olha que interessante. Lucas 19, 45. Neste dia ele voltou ao templo e entrou para os átrios dos gentios, cheios de mercadorias e cambistas, que levavam vantagem na troca de moeda judia por moedas pagãs. Jesus expulsou-os do templo e virou as suas mesas. Então, Evangelho de Lucas 19, 45 até o 48. Vai, irmã Sandra. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus entrava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazer, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Amém. Então, Jesus, eu falei Lucas 19, né? É. Aleluia. Então veja bem, Jesus chegou no templo, né? Essa passagem aqui é uma passagem que tem muitas interpretações, as pessoas interpretam de várias formas, né? Mas nessa segunda-feira, Jesus entrou ali para ir ao templo e ele expulsa os cambistas. Cambista vem de câmbio. Câmbio é onde se troca as moedas. Por exemplo, se você sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, o seu dinheiro é o real, a moeda chamada real. Lá é o dólar, você precisa trocar o real pelo dólar. Se você for para a Europa, você tem que trocar o real pelo euro. Então, Jerusalém era como se fosse o centro comercial do mundo. As pessoas vinham de várias partes e eles traziam as suas moedas, os seus dinheiros, que não valiam ali em Israel, né? E aí eles chegavam para os cambistas porque queriam adorar a Deus, queriam cultuar no templo, e eles trocavam pelo dinheiro válido. Acontece que hoje a gente tem lá uma norma que regula esse valor. Então, quem é cambista, ele ganha aquela porcentagem tal e não pode ser passado daquela porcentagem, porque senão se torna abusivo. Mas naquela época não. Eles aproveitavam da fé, da inocência das pessoas e cobravam a troca muito abusiva, muito além do que era. Jesus, ao ver aquilo, ele chegou e virou a mesa, chutou, pegou um chicote
de Azorrague, que nem se diz, e bateu e disse: a minha casa, a casa do meu pai, não é casa de comércio, não é covil de ladrões, porque o que se fazia era um roubo branco, né? Não vamos entrar nos detalhes, mas hoje em dia acontece algumas coisas desse tipo com os bancos, mas naquela época era algo totalmente exploratório. Amém? Então veja bem, na segunda-feira desta semana, Jesus purificou o templo. A gente pode entender que o templo material ali de Israel é o meu coração e o seu coração hoje. O nosso coração é templo e morada do Espírito Santo. Então, é tempo de nós nos santificarmos, nos consagrarmos, deixar Deus trabalhar em nossa vida e em nosso coração. Amém? Na terça-feira da semana da Páscoa, aleluia, Jesus também teve atividade. A gente está em Lucas, né? Então vamos ler aqui, Lucas capítulo 20. Aleluia. Lucas capítulo 20, esse eu vou ler. Do versículo 1 ao 21 e depois do versículo 36. Aleluia. Glórias a Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas 1. A semana da Páscoa foi a semana na terça-feira foi o dia de parábolas. Lucas 20. Está escrito aí. E aconteceu, num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo, ele foi lá, arrebentou todo mundo no templo e ficou por lá no templo. E anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. Então, o nosso templo, Jesus tem que permanecer. Aleluia. E aí, versículo 2, falaram-lhe dizendo: dize-nos com que autoridade faz essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade para bater, dar chicotada, virar a mesa dos cambistas, né? E respondendo Jesus, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrozoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então, por que não creste? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois o povo tem por certo que João é um profeta. Então eles responderam que não sabia de onde era o batismo de João. E Jesus disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Jesus curando, ressuscitando mortos, andando sobre as águas, fazendo multiplicação de pães. Os homens, as autoridades da época, endureceram o coração e não queriam se converter. Quando ficaram sabendo que Jesus derrubou a mesa dos cambistas, era uma semana em que Israel estava entupida de gente, porque se aproximava o dia da Páscoa, né? Eles foram interrogar Cristo: qual é a tua autoridade? Quem é você? Quem você pensa que é para poder fazer isso? Jesus não respondeu e perguntou: ué, vocês dizem o que a respeito de João? O batismo dele era da terra ou do céu? Eles malandramente falam: a gente não sabe. E aí Jesus fala: já que vocês não querem dizer, eu também não vou falar nada. Aleluia. E aí ele continuou falando. Ele não respondeu a pergunta dos fariseus, mas o versículo 9, ele vem falando da parábola. Isso foi na terça-feira. Amém? Nós estamos na terça-feira de Páscoa dessa semana. Versículo 9. E começou a dizer ao povo essa parábola: certo homem plantou uma vinha e arrebentou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o,
mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o, o respeitem. Mas vendo, os lavradores arrazoaram entre si, e este é o herdeiro? Vinde, matemo-no, para que a herança seja nossa. E lançando-o para fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feita em pó. Aleluia. Então, naquela discussão que os fariseus ocasionaram, perguntaram com que autoridade que Jesus expulsava os cambistas. Ele conta essa parábola. Olha, o dono da vinha deixou lavradores cuidando da terra, e toda vez que ele mandava alguém para olhar a terra, os lavradores batiam e expulsavam. Os lavradores eram servos, eram empregados, mas agiam como se fossem donos. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Eu vou desligar aqui, estão ligando. Agiam como se fossem donos. Mandaram 1, 2, 3 servos e os lavradores mataram. Depois o dono mandou o próprio filho para ver se eles se arrependiam. E quando eles viram o filho, eles falaram: eis a ocasião, vamos matar o herdeiro, porque aí o dono vai morrer, o herdeiro morre, a gente fica com tudo. O reino é de Deus e ninguém consegue tomar o reino de Deus. Ninguém consegue ficar com a propriedade de Deus. Aleluia! E aí, ao matar o filho, né, Jesus está respondendo a pergunta deles. Eu sou o herdeiro do reino. Eu vim para cá e vocês já planejam me matar. Ele já estava profetizando o que iria acontecer. Ó, estamos na quarta, né? Quinta, sexta, daqui 2 dias. 2 dias Jesus seria morto. Aleluia. Né? Então ele fala: ai daqueles, porque o que o Senhor fará? O Senhor vai destruir, ai daqueles que se levantarem contra a pedra de esquina. E aí Jesus traz um versículo do Velho Testamento. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a quinta-feira. Aleluia. A gente vai terminar a leitura bíblica dessa semana, semana da Páscoa, e nós vamos orar. Aleluia. Na quinta-feira, o que é que Jesus fez? Abre aí, irmão Cícero. João capítulo 13. Deixei minha água aqui. João, Evangelho de João, capítulo 13. Aleluia. Na quinta-feira. Arrepender-se. Só um segundinho, deixa eu fazer uma recapitulação. 13. Só uma recapitulação. Na sexta, Jesus chega a Betânia. No sábado, Jesus descansa. Domingo, ele tem a entrada triunfal em Israel. Segunda-feira, ele purifica o templo. Terça-feira, ele continua no templo fazendo as parábolas. Quarta-feira, ele tem mais um dia de repouso, não é? E na quinta-feira, que é hoje, né? Hoje é a quinta da semana da Páscoa, ele faz a última ceia. A gente vai ler aqui a última ceia no livro de João, capítulo 13. Como é bem extenso, né? A gente vai revezar aqui. Pode ler, irmão Cícero. Naquela mesma ocasião. É João, pai. Evangelho de João. Só um segundo, irmãos. João 13.
Evangelho de João, capítulo 13. Pronto, vai. Jesus lava os pés dos discípulos. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado aos seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já estava posto na cabeça de Judas, filho de Simão, Iscariotes, e a ideia de trair Jesus. Deixa eu continuar daqui. Vamos lá. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar o pé, não tem parte comigo. Disse, pois, Pedro: Senhor, não só os pés, como também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo o corpo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aleluia. Então, na quinta-feira, antes da ceia, Jesus pega uma bacia com água lá, lava os pés de todos os discípulos. Pedro, ele quer resistir, não quer deixar Jesus lavar o pé. Tem certas humildades que não são de Deus, né? Desculpa a palavra, mas humildades bobas, né? Humildades tolas, né? Pedro dizendo: não, o meu Redentor lavar o meu pé, jamais. E aí Jesus fala: não, se eu não lavar o seu pé, se eu não te purificar, você não tem parte comigo, não é? E aí Pedro vai e mais uma vez exagera, né? Então lava tudo, não lava só o pé não, lava a mão, lava a cabeça. Aí Jesus fala: calma, se eu lavar o pé, já é o suficiente, todo o corpo será limpo, liberto, lavado. Então, meus irmãos, hoje é o dia de Cristo nos purificar. Ao final dessas leituras, nós vamos orar, pedindo a purificação de Deus, pedindo a transformação do Senhor, porque é quinta-feira santa. Aleluia, glória a Deus. E aí ele fala: todos estão limpos, menos um. Mesmo Jesus tendo lavado o pé de Judas, ele não ficou limpo. Por quê? Porque o que permite Jesus limpar você, limpar eu, limpar a nós, é a gente se converter, se arrepender, é mudar as nossas intenções, deixar as coisas que fazemos que não agradam a Deus, não é? E tem pessoa que serve a Deus e acha que porque não fuma, não bebe, porque não está nos bares, não está nas prostituições, ela agrada 100% a Deus. Não, nós precisamos rever as nossas atitudes constantemente. Por quê? Para agradar a Deus só se agrada quando a gente se arrepende de tudo, de todas as coisas. Nós precisamos se humilhar, precisamos se render aos pés de Deus, precisamos amar o próximo, deixar os nossos interesses, as nossas vontades, deixar a exaltação em segundo plano para poder a luz de Deus brilhar em nossa vida. Amém? Vamos lá, ainda no Evangelho de João, capítulo 13 ainda, versículo 21. Leia, irmã Sandra. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo,
que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Amém, amém, amém. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse, pois, Jesus: o que fazes, vai fazer depressa. E nenhum dos que estava sentado à mesa compreendeu o propósito que lhe dissera isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Olha, irmãos, Jesus fala: um de vocês vai me trair. Aí Pedro faz sinal para João, né? Porque João era aquele mais colado a Cristo. Isso. Pedro, João era mais próximo. E aí Pedro, pergunta quem é o traidor, pergunta. Aí João, quem é que vai trair? Aí Jesus fala, ó, aquele a quem eu molhar o pão e entregar, é esse que vai me trair. Jesus molhou o pão e entregou. Era para Judas acordar, não é? Mas Judas estava com Jesus, mas não se envolvia com a glória de Deus. Judas não fumava, Judas não bebia, Judas não se prostituía, Judas andava 24 horas com Jesus e mesmo assim Judas permitiu Satanás entrar no coração de Judas. Por quê? Porque Judas não falava, mas dentro do seu coração ele não abandonou sua mentalidade de lucro, sua mentalidade de enriquecer, sua mentalidade de querer se aproveitar daquela situação. Ele estava ali com Cristo, mas pensando sempre em ganhar materialmente. O sangue de Jesus tem poder. Que nós venhamos se libertar de qualquer intenção dupla, qualquer intenção duvidosa que venha nos atrapalhar de andar com Deus e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E aí Jesus entrega e fala, vai lá, faz o que você tem que fazer. Judas pegou o pão molhado e foi embora. Foi embora para onde? Para encontrar os homens que iam dar 30 moedas de prata para ele. Em todo o percurso de Judas, ele pensava em dinheiro, ele roubava dinheiro. Não adianta nada dizer que é crente, não adianta nada andar com Cristo e, infelizmente, não largar as velhas práticas. Tem que largar. Para de criticar, para de maldizer, para de reparar defeito, para de mentir, para de criticar, para em nome de Jesus. Se converte a Deus, porque isso pode custar caro para você. Aleluia. Glórias a Deus. Maravilha. Versículo 31 do capítulo 13. Isso tudo aconteceu na quinta-feira, que é hoje, irmão. Olha que importante o dia de quinta-feira. Aleluia. Versículo 31. Tendo, pois, Judas saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não poderei vos ir, e eu vos digo também agora, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vos, uns aos outros, vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí essa conversa se estende pelo capítulo 14 inteiro. Ele fala do Espírito Santo, e aí
se estende pelo capítulo 15, que ele fala da videira verdadeira, da importância de estar com Cristo, de amar o próximo. Amém? Aleluia. Se estende pelo capítulo 16, com as instruções que ele vai dando para os discípulos. Se estende ao capítulo 17. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos seguir aqui o cronograma. Estamos na quinta-feira. Na sexta-feira, a gente vai para o capítulo 18. Aleluia. Quinta-feira aconteceu muita coisa, muitas orientações. Jesus deu. Eles nem dormiram, viraram a tarde, a noite, e chegou a madrugada da sexta-feira. Capítulo 18, versículo 1. Jesus é preso no Getsêmani. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscai? Responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus disse: sou eu. E Judas, que o traíra, estava com eles. Quando, pois, Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Olha só, irmãos. Na quinta-feira, Jesus saiu da ceia, foi ao monte para orar, lá clamou, pediu para os discípulos vigiarem pelo menos 1 hora. Quando eles desceram do monte, estava num local que Judas já sabia, era sexta-feira ainda muito cedo, né? Lá vem todo um exército, aqueles homens armados, e Jesus se adianta e fala: quem que vocês estão procurando? E eles falam: nós procuramos a Jesus. Quando Jesus fala: sou eu, a apresentação de Jesus foi tão forte que os homens todos caíram ao chão. Ou seja, ninguém prendeu a Cristo. Jesus se entregou. Ninguém armou uma emboscada sem que Jesus não soubesse. Ele sabia a todo momento que aquele dia que será sexta-feira, né? Aquele dia era o dia derradeiro. Era o dia marcado, era o dia que Deus determinou, era o dia para qual ele havia sido lançado há mais de 30 anos atrás. Ele estava ali para aquele dia. Glórias a Deus. Levaram ele para o Sinédrio. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fizeram um julgamento, tudo aconteceu na sexta-feira, né? No aposento do primeiro andar, Jesus preparou a si mesmo. Perdão, irmãos, eu estou lendo aqui na sexta-feira. Depois da traição, da prisão, da deserção, dos falsos testemunhos, da condenação, dos açoites, zombarias, exigiram que Jesus carregasse a cruz até o lugar chamado Caveira, onde o crucificaram com outros presos. Então, pela manhã cedinho, prenderam Jesus, acusaram ele, mentiram contra ele, condenaram, açoitaram ele, pegaram aquela cruz pesadíssima, fizeram ele carregar andando pelas ruas de Jerusalém, até chegar no Monte Gólgota, no Monte Caveira, e ele não estava com o corpo ali bom, perfeito, já estava sem se alimentar, estava sem beber água, estava todo cortado, porque ele já tinha sofrido com vários açoites, várias chicotadas, havia levado soco, chutes, pontapés, amém? E aí penduram ele no madeiro, ao lado dele um ladrão, do outro lado outro ladrão, 2 ladrões.
Antes mesmo dele ser crucificado, havia um costume ali de soltarem um preso na Sexta-feira Santa. Colocaram Barrabás e Jesus. Barrabás, o ladrão, o criminoso, e Jesus, o inocente, o santo. E aí o povo, manipulado pelos líderes da época, os fariseus, os escribas, os saduceus, os religiosos ciumentos, que estavam perdendo a fama e a autoridade por causa de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Aleluia. Ninguém perde a autoridade quando a autoridade é dada por Deus. Ninguém perde a graça, a unção quando Deus concede. Só perde aquilo que você conquistou enganando, conquistou iludindo as pessoas. Aleluia. E aí eles gritam Barrabás, Barrabás, e o povo vai atrás ali sem noção. Por isso que eu e você temos que orar, porque para sermos iludidos e enganados é muito fácil. É só juntar 10 ali com uma opinião forte, vai crescendo e conquistando os que são fracos. Seja forte em Deus, seja cheio do Espírito Santo. E aí liberaram Barrabás, escolheram o criminoso e condenaram a Cristo. Quando Cristo está lá na cruz, um dos ladrões zomba dele, você não é o Todo-Poderoso, não é o Rei? Salva-se a si mesmo e salva nós também. O outro ladrão fala, fique quieto, porque eu e você fizemos por onde? Para estarmos aqui, mas ele não fez nada. Ó Jesus, quando você estiver lá no paraíso, lembra de mim. Deus. E aí Jesus olha para aquele que soube orar, que soube falar com Deus. A oração só é respondida quando a gente ora com sinceridade, humildade, com arrependimento. A oração só é respondida quando a gente ora determinado, não somente a pedir, mas também mudar a nossa atitude, nossa vida para com Deus. E aí Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Amém? E ali, na sexta-feira, Jesus, ele morre. Aleluia. Ele expira. Para ler esse momento aí, vamos ler, irmão Cecílio, João 19, 37. João 19, 37. Em outro lugar, as escrituras sagradas dizem, eles olharam para aquele a quem atravessaram com a lança. Amém. Vamos ler aqui o versículo 25, que aqui esse versículo é depois que aconteceu, né? Vou ler o 25 aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. E Jesus, na cruz estava sua mãe, irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava estavam presentes, disse para sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse seu discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em casa. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui a parte exata da morte de Cristo. Versículo 33. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro. A verdade é o que diz, para que também vós creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. Então aqui fala que após a morte dele foram lá para ver se morreu mesmo. O costume da época era quebrar as pernas, né? Para ver se estava morto. Quando viram Jesus lá, já sem sangue algum, furaram
né, e verteu água, saiu água do corpo e falar, não, está morto mesmo. Não quebrou um osso de Cristo. E essa foi a sexta-feira santa. Amém? No sábado aconteceu o sepultamento e a semana da Páscoa é marcada por 2 sábados, 2 sextas-feiras. Amém? A sexta, Jesus entra em Jerusalém, a primeira sexta, que foi a sexta passada. A última sexta-feira, Jesus sai de Jerusalém. Jesus entra em vida e glorificado pelo povo, e Jesus sai vitorioso. Morto, mas vitorioso. No primeiro sábado, Jesus descansa, repousa. No segundo sábado, ele é enterrado, está em repouso ainda. Aleluia! E no domingo, o primeiro domingo, Jesus entrou, na verdade, perdão, irmão, sexta-feira ele chega a Betânia, vai à casa de Lázaro. Sábado ele repousa. No domingo ele entra em Jerusalém. No segundo domingo ele ressuscita dentre os mortos. Aleluia. Vamos ler em João mesmo, capítulo 20. Amém? Aleluia. Para não ficar mudando de livro, né? João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao discípulo. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço tinha estado sobre a sua cabeça, e não estava mais os lençóis, enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitaram dos mortos, que ressuscitasse dos mortos. Amém? Então, no domingo pela manhã, Jesus ressuscitou, aleluia, e nos dias seguintes, os 40 dias posteriores, ele andou entre os discípulos, mostrou a mão para Tomé, o buraco da mão, ele fez mais uma pesca maravilhosa, esteve com os 2 discípulos a caminho de Emaús, e ordenou que o povo não saísse de Jerusalém até que fosse revestido do alto. Foi quando em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce, Pedro e todas as pessoas que estavam no templo foram batizadas, e a igreja de Cristo, o ministério cristão, começa a partir dali. Amém? Essa semana foi assim que aconteceu na época, e eu senti de dizer aos irmãos como foi toda essa semana. Sexta passada chegou em Betânia, na casa de Lázaro, sábado descansou, domingo entrou em Jerusalém, segunda-feira contou as parábolas, terça-feira purificou o templo. Ele trabalhou a semana inteira, quarta descansou, sábado foi enterrado e domingo ressuscitou. Amém? Então nós vamos orar agora, clamar a Deus, agradecer ao Senhor por esse momento, pedir a Deus sua misericórdia, seu perdão, reconhecer que o que ele fez foi necessário para nos salvar, não é? Essa data da Páscoa não foi instituída no dia da morte de Cristo. A Páscoa, ela foi instituída quando o povo de Deus saiu do Egito, não é? A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. A ordem de Deus era pegar uma ovelha sem defeito, matar ela, pegar o sangue, marcar as casas. O anjo da morte, quando chegasse, né, ia ver a marca e a Páscoa pular por cima da marca, e não haveria morte naquela casa.
Eu digo sempre que eu falo de Páscoa, que Páscoa para crente é todo dia o anjo da morte tem que saltar fora, todo dia a destruição tem que ser repreendida na nossa vida, porque o Senhor é conosco. Amém? Sobre nós está o sangue do Cordeiro sem defeito. E foi nessa Páscoa que Jesus se entregou. Não foi à toa. Ele escolheu a Páscoa por quê? Porque ele era o Cordeiro sem pecado. Foi morto, o sangue dele foi vertido, foi passado sobre todos aqueles que creram, para que hoje nós fôssemos livres da segunda morte, do inferno, de toda peste, toda praga. E eu declaro em nome de Jesus que esses vírus não vão pegar sobre nós, porque, aleluia, nós estamos clamando a misericórdia do Senhor, estamos como aquele ladrão na cruz, não somos inocentes não, mas nós estamos falando, Jesus, tem misericórdia de nós, lembra de nós, livra-nos em nome de Jesus, e assim como Jesus deu palavra favorável àquele ladrão, a palavra para o Senhor é favorável, para nós aqui ela é positiva, ela é de Deus, é de salvação e de livramento, e vamos nos resguardar e glorificar ao Senhor. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez em nossas vidas. Você vai orar da maneira que você sentir aí, sentado, em pé, mão no coração, feche os olhos, fique de joelho, deixe Deus trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, como servo seu, meu Deus, eu quero fazer uma oração de humilhação, pedindo a Ti perdão, porque além de ser uma semana de Páscoa, é também a semana de Santa Ceia no ministério, Sinos de Belém, Missão das Primícias. Meu Deus, todos os meses são meses, aleluia, em que nós participamos do seu corpo e do seu sangue, e eu posso afirmar, aleluia, que as santas ceias são como as Páscoas espirituais de nossa vida, são quando nós, ó Deus, temos o contato com o seu sangue, é quando nós temos o contato com o teu corpo, o seu corpo foi entregue, meu Deus, aleluia, para a nossa salvação, o seu corpo foi entregue, ó meu Deus, porque o Senhor de bom grado quis entregar o seu corpo, Jesus, aleluia, foi partido para alimento de nossas vidas, para a redenção de nossas almas. Oh Deus, ninguém tomou a tua vida, o Senhor deu, aleluia, porque o Senhor quis entregar, aleluia. Se o Senhor não quisesse, legiões e legiões de anjos viriam para impedir o assassinato. O Senhor, pelo teu poder, poderia paralisar os homens, destruir os homens, mas o Senhor se entregou de bom grado, de boa vontade, aleluia. O Senhor não se defendeu, recebeu as acusações que eram falsas, eram mentirosas contra o Senhor, aleluia, mas estas acusações são verdadeiras quando dizem respeito a todos os homens, a todas as mulheres, a toda a humanidade, meu Deus. Nós somos pecadores de fato, nós somos, meu Deus, falhos de fato, Senhor. Pecamos, meu Deus, no olhar, no ouvir, no falar, no pensar, no fazer, no deixar de fazer. A gente é exaltado, é mentiroso, meu Deus. Os homens mentem, os homens se enganam, os homens vacilam, os homens se deixam levar, são seduzidos pelos enganos das riquezas, pelos cuidados deste mundo, aleluia. Os homens não vigiam, mas em nome de Jesus Cristo, diante de todas estas acusações, diante de todas estas afirmações, nós nos declaramos, meu Deus, fracos pecadores, e lhe pedimos, Jesus, perdoa, Jesus, perdoa os nossos pecados, Jesus, tem misericórdia da nossa alma, Jesus, lava-nos com seu sangue, lava-nos com seu sangue,
Purifica-nos em nome de Jesus, assim como lavou o pé de Pedro dos discípulos. Aleluia, eles tiveram parte contigo. Lava-nos, meu Deus, da planta do pé ao da cabeça. Limpa a mente, limpa os olhos, limpa os ouvidos, limpa a boca, limpa a língua. Limpa, Senhor, em nome de Jesus, os nossos corações. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família. Salva os esposos, salva as esposas, salva os filhos, salva as filhas, salva os pais, salva as mães, salva os entes queridos, salva, Senhor, pelo poder da tua glória, aleluia! Deus, nós pedimos a sua graça e misericórdia. Quem não tomou a ceia ontem, quarta-feira, aleluia, terá o prazer de tomar a ceia no domingo, o domingo da ressurreição, o domingo que a pedra foi removida, aleluia, o domingo em que Cristo levantou da morte para a vida, o domingo que testemunhar a ressurreição do Senhor. O Senhor está vivo, o Senhor é vivo, o Senhor é poderoso. Revela a tua grandeza para nós, meu Deus, revela o teu poder para nós. Mostra, Senhor, a tua força, mostra a tua cura, mostra o seu agir e as suas bênçãos em nossa vida, meu Deus. Aleluia, Senhor, obrigado por esses minutos meditando na tua palavra, por esses minutos, meu Deus, folheando a Bíblia, por esses minutos, meditando na semana da Páscoa, meu Deus, oh Senhor. Adorado sejas tu, meu Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Deus do amor, Deus da paz, Deus da honra, Deus da coroa, Deus do livramento, Deus. Aleluia. Obrigado, meu Deus, pela sua misericórdia em nós. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. Amanhã, na sexta-feira santa, nós vamos fazer mais um culto também, amém? Online. Convido você a participar com a gente. Convido você, às 18 horas, entrar aí no YouTube e adorar o Senhor conosco, porque esta é uma semana de santificação, né? Os judeus comem frutas amargas. Tem nada a ver com doce, nada a ver com chocolate, nada a ver com coelho, né? Teria que ser ovelha. Ovelha é o animal da Páscoa. Mas o engano das riquezas, os cuidados do mundo, o dinheiro, o comércio, a ilusão, o próprio maligno vem distorcendo, colocando figuras que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas você, nessa noite, aprendeu um pouco mais da palavra. Todas as vezes que a gente lê sobre a Páscoa, sobre isso, a gente aprende um pouco mais, não é? E hoje Deus manifestou a glória dele e a graça dele. Eu coloquei um fundo musical para tocar do YouTube. Ele veio tocar agora no final, ali, baixinho ainda. Amém. Amados, Deus abençoe vocês, os que estiverem online, né? Dá um joinha aí, ajuda essa mensagem a alcançar outros lares, outras vidas, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve para que essa mensagem alcance outras pessoas por meio desse pequeno gesto seu, tá? Eu agradeço de coração e vou encerrar esse culto em família aqui, em nome de Jesus. E acompanhe outros aí, o mensageiro Marinaldo, o ministro Carlinho, o ministro Ivanildo, o ministro Elias. Tem muitos irmãos aí, ministro Cláudio, mensageiro Kleber, mensageiro Amon, muitos irmãos adorando a Deus online aí, tá? Vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado.
por este momento, pela oportunidade de uma hora ler a palavra, meditar na mensagem, adorar o Senhor, glorificar o seu nome. E agora, Deus, nós encerramos esse culto, declarando, Deus, uma quinta-feira abençoada, declarando uma quinta-feira cheia do seu poder, cheia da sua glória, cheia da sua força e da sua unção, meu Deus. A sua presença é notória. Muito obrigado, meu Deus. Aleluia. Que a graça de Deus e a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Muito obrigado, viu, irmãos? Dá um tchau aí, mãe. Até amanhã às 18 horas, em nome de Jesus.